Opa, tudo bem? Muito prazer, me chamo Mário Kamimura, sou advogado e tenho falado sobre holding familiar. Mas a pergunta que não quer calar, o que é, como funciona de fato essa tal de holding familiar? Bom, esse é o questionamento de muitos, tá bom? E neste vídeo eu vou te trazer um exemplo prático de como funciona a holding, ilustrado, tá bom? Eu espero que você goste, eu espero que você acompanhe até o final. Eu não peço like, tá bom? O que eu peço é o seu tempo, a sua atenção. Bom, então é uma informação simples, mas ela precisa ser simples, porque senão você não vai entender. Bom, vamos lá? Então, eu vou trazer aqui 4 slides, tá bom? Esses 4 slides eu planejei ele de uma forma bem simples, ilustrada, para que você entenda de uma vez por todas como funciona essa tal da holding, tá bom? Muitos clientes me procuram assim, olha, legal a holding e tal, já ouvi falar, né? Eu sei mais ou menos o que é, mas eu não entendo como funciona isso. E nesse slide aqui eu pretendo esclarecer de uma vez por todas como que é o funcionamento dessa holding familiar, né? Com vias aí de planejamento sucessório, tá bom? Bom, então vamos lá. O que é uma holding familiar? Primeira coisa, a holding familiar ela é um sistema, tá bom? Ela é um projeto em que dentro desse projeto tem alguns elementos, tá? Como, por exemplo, lá eu estou dizendo o item 1, tá? É o cofre, tá bom? É um cofre e esse cofre ele é representado por uma ou mais empresas. Esse cofre, essencialmente, ele não tem qualquer movimentação, tá? Ele vai servir apenas para armazenar os bens que você deseja fazer ali o planejamento sucessório. Ninguém sai com um cofre na rua para fazer suas negociações. Então é importante que esse cofre ele se mantenha sem movimento, tá? É óbvio que aparecerão situações em que eu precisarei, por exemplo, aparecer uma oportunidade incrível e eu preciso vender esse imóvel. Aí tudo bem, nós temos algumas regras, né, a seguir, nós temos algumas estratégias a seguir, mas a ideia é que isso seja de verdade, seja um cofre, sem movimentação nenhuma, certo? Bom, continuando aqui, a holding familiar, ela também é constituída pelo planejamento sucessório. Ou seja, dentro desse cofre, dessa empresa, eu vou fazer todo o planejamento de como eu quero que aconteça essa sucessão, tá bom? Então o patriarca vai lá, olha, eu quero que aconteça dessa forma, tal coisa vai para tal filho, sempre respeitando o limite da parte legítima, tá bom? Mas é bem possível fazer o planejamento de tal forma que quando for disparado o gatilho, e eu vou falar desse gatilho daqui a pouco, todo esse planejamento aconteça sem necessidade do inventário, tá bom? Um outro elemento é a questão de proteção patrimonial, tá bom? A holding familiar ela serve também como um meio de proteção patrimonial. Eu não digo blindagem, eu acho esse termo errado, tá bom? Porque nada é impossível, tá? No ramo do direito, quando nós falamos de atingir o patrimônio. Nesse caso específico da holding familiar, vai dar uma robustez enorme quando nós falamos de proteção patrimonial. Eu diria que aumentaria ali em 90% o nível de proteção patrimonial dos bens. Seria muito, mas muito mais difícil, através de algum revés financeiro, atingir aqueles bens, tá? Mas eu preciso ser íntegro com vocês e não é impossível, tá bom? E o quarto elemento são as vantagens econômicas, tá bom? Eu não estou dizendo que você não vai pagar imposto, não é isso, tá? Mas as vantagens econômicas de ter uma holding familiar, elas são enormes. E em breve eu trarei, inclusive eu pretendo montar uma planilha mostrando a diferença entre o inventário, entre o testamento, entre a holding familiar, e vocês verão que assim é coisa assim absurda a diferença de questões econômicas comparando a holding familiar com o inventário, por exemplo, tá? Bom, mas prosseguindo aqui,
eu trouxe aqui uma sistêmica básica, tá? De como funciona a holding. Eu trouxe diversas ilustrações aqui, mas para que realmente fique muito claro, né, para você que está assistindo, como funciona essa tal dessa holding, tá bom? Então, o primeiro ponto, o que acontece? Estão lá os patriarcas, têm seus bens, eles irão transferir para esse cofre, tá? Esse cofre nada mais é do que aquela empresa, tá bom? Sem movimentação econômica e que armazenará esses bens que posteriormente passarão a ser dos filhos sem o inventário, tá certo? Quando eu transfiro esses bens para dentro deste cofre, eles passam a ser representados por cotas sociais. E aqui, neste momento, a partir do momento que ele entrou aqui, os patriarcas farão a doação desses bens para o futuro herdeiro. No entanto, o que se doa aqui não são os bens imóveis, tá? Que existem uma série de reflexos. O que se doa nessa operação aqui são as cotas sociais, bens móveis, não são bens imóveis, tá? Mas aí você vai me dizer, mas qual a diferença de eu doar direto aqui? Bom, tem um vídeo, inclusive, no canal que eu falo sobre essa doação direta, tá? Mas eu acredito que o principal aspecto, né, que torna mais vantajoso essa doação aqui é que aqui você tem uma série de amarras, essa doação direta. Mas quando você doa as cotas sociais, quando eu trago isso para o âmbito empresarial, principalmente por advento da Lei de Liberdade Econômica, eu consigo garantir a esses patriarcas a chave desse cofre. E o que eu quero dizer com a chave do cofre? Eu quero dizer que quem vai poder acessar, abrir, ter o controle sobre todos os bens guardados nesse cofre são os patriarcas, tá? Então, eu concedo a esses patriarcas poderes irrestritos, inclusive de alienar esses bens imóveis sem necessidade da autorização, como nós vimos na doação no âmbito do direito civil. Os herdeiros, eles precisam, os donatários, né, aqueles que receberam por doação, eles precisam autorizar qualquer alienação que os patriarcas venham a fazer, tá? Se tiver cônjuge, o cônjuge também precisa participar. Mas no âmbito do direito empresarial, ou seja, quando eu transformo esses bens em cotas, eu consigo dar poderes para que os patriarcas alienem esse bem imóvel sem a necessidade de qualquer outra autorização daqueles que receberam por doação. Inclusive, eu consigo, no âmbito do direito empresarial, reverter tudo isso. No âmbito do direito civil, não há direito de arrependimento. Aqui há. Aqui nós conseguimos reverter todo esse planejamento. E tudo isso é feito por meio do contrato social e de alguns instrumentos, como o acordo de sócios. O acordo de sócios, inclusive, eu vou estipular o que será, como será direcionado cada bem que está dentro da célula cofre para os herdeiros. Então, aqui eu vou determinar que a casa vai para o filho 1, a outra casa vai para o filho 2, esse carro vai para o filho 3, esse dinheiro vai para o primo, o tio, um amigo, ou seja, quem quiser, ele quiser, sempre respeitando o limite da legítima. Outro ponto é que tudo isso aqui vai acontecer a partir do momento em que for acionado o gatilho. E que gatilho é esse? É um gatilho que será um dispositivo inserido dentro do acordo de sócios, inserido dentro do contrato social dessa empresa cofre, em que a partir da morte de um patriarca ou de dois, né? No caso de marido e mulher, é possível estipular que apenas, vamos supor, o marido faleceu primeiro e a esposa é a sobrevivente. A partir do falecimento só do segundo cônjuge, aconteça esse disparo. E com esse disparo, automaticamente todos os bens entrarão para o patrimônio dos herdeiros.
Sendo certo que, sendo tudo determinado aqui no acordo de sócios, cada bem alcançará exatamente aquilo que foi determinado aqui no acordo de sócios, ou seja, se a casa A foi combinada para o filho B, a casa A vai para o filho B. Se a casa C foi combinada para o filho A casa C vai para o filho A, sem a necessidade de inventário. Isso de forma absolutamente automática. Bom, então esse é o sistema básico, tá bom? De uma holding familiar, tá? É assim que funciona, tá? É lógico, existem modelos mais arrojados, né? Que precisam, por exemplo, de mais 2 células. Sim, existem, tá? Mas o que eu preciso é que você entenda de fato o que é essa tal dessa holding familiar. E basicamente é esse o funcionamento dela, tá bom? Bom, então queria agradecer aqui, muito obrigado de coração para você que assistiu até aqui. Eu não peço like, eu peço o seu tempo, eu peço para que você acompanhe, tá bom? Esses vídeos e se nutra dessa informação, tá? É uma informação extremamente relevante para você que já está pensando em fazer a holding, mas não só isso, para quem também ainda não pensa nisso, às vezes é muito jovem ainda, mas você precisa saber que existe essa ferramenta, porque um dos exemplos que eu dei sobre TCMD, ele vai aumentar e muito, tá bom? E para você se proteger e proteger também os seus herdeiros, os seus filhos, aquele que você mais ama. Então compartilhe esse vídeo se for interessante. Se ficou alguma dúvida, coloca aí no comentário. E é isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Até lá.